qual a imagem que ele tinha da sua madrinha. Eu pergunto para vocês, qual a imagem que vocês teriam dessa madrinha? Aquela megera, bruxa. E qual é a resposta de Chico? Chico diz que ela foi a sua educadora. Porque não se colhe figos dos espinheiros. O espinheiro, a natureza dele é dar espinhos. Então não adianta você ir lá e querer colher uva, figo, fruta doce, porque você não vai achar. A natureza dele é dar espinhos. Então a pessoa que ela traz consigo na sua natureza a brutalidade, a arrogância, a falta de compreensão, é isso que você vai colher nesta árvore. Não adianta você procurar fruto lá, porque você não vai achar. Não adianta você procurar uma palavra amiga, porque você não vai encontrar. Então, o ensinamento é isso, gente. Nós precisamos de entender que cada um está dentro do seu processo evolutivo. E cada qual traz consigo as suas experiências, os seus conhecimentos e a sua vivência. E nós não vamos mudar o outro. Nós não vamos mudar o outro. Cabe a nós compreendermos, entendermos o outro. E nem cabe a nós fazermos julgamentos de qualquer ordem que seja. Então, é a gente saber lidar com as pessoas, saber lidar com os relacionamentos. E a lição, ela continua quando nós percebemos o retribuir mal com o bem, que é também outra lição de Jesus no capítulo 5 de Mateus, o versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons, para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Quando nós lemos essa lição do Mestre, nós precisamos perceber que esse trabalho, ele é um trabalho que começa comigo, não é? Amai, fazei, orai, isso tem que partir de mim. Jesus, neste capítulo, ele está trazendo dos contrastes da lei, porque quando ele diz eu porém vos digo, ele está trazendo um contraste, porque ele fala assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então Jesus vem nos dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Se você não consegue amá-lo, se ainda não é para você uma realidade amar o seu inimigo, fazer alguma coisa de bem para ele. Mas ainda assim, se você não é capaz de fazer nada de bem para ele, ora por ele. Coloca ele no seu pensamento a Deus no momento da prece. Porque o que não vale aqui é a gente entrar em contendas com esse adversário, com esse inimigo. É a gente criar julgamentos, é a gente criar discórdia, separação. E o Chico então traz mais uma lição para a gente, né? Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz
é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Porque toda essa questão, ela começa na nossa intimidade. Toda essa nossa briga, toda essa nossa dissensão, desequilíbrio, ela tem o início na nossa intimidade. Então, quando eu começo a mudar a minha conduta, a minha fala, o meu pensamento diante da vida, e eu começo a mudar para uma forma positiva, equilibrada, mais leve, a vida se torna por si só mais leve. No livro Palavras de Vida Eterna, nós temos no capítulo 16, o Emmanuel falando para a gente do amar os inimigos. Então a mensagem chama-se Nascendo do Cristo. E o Emmanuel inicia: disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, porque talvez ainda não é o momento de você fazer isso. Talvez você ainda não tenha capacidade de fazer isso. Alguém que lhe magoou e de repente você sabe que é necessário desfazer aquela confusão e você procurá-lo para abraçá-lo, mas pode ser que ainda não seja o momento, ou pode ser que você mesmo não tenha capacidade de fazer isso. Então não é isso que Jesus está recomendando-nos. O que ele está nos recomendando? Mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Porque esse trabalho é um trabalho de exemplificação, de vivência. O seu modo de vida, o seu modo de lidar com aquelas pessoas, o seu modo de lidar com as situações, eles vão ditar para o outro, quem você realmente é. E compete a nós, diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários, exemplificarmos da melhor forma possível e buscarmos sempre a paz, o equilíbrio, a boa vivência, a boa convivência. Observe que as mensagens que Emmanuel traz, o título dela é bem significativo. E qual que é o título da mensagem? Na senda do Cristo, no caminho do Cristo. Você quer seguir o caminho do Cristo? Esse é o caminho do Cristo. Compete-nos fazer a mudança de nós mesmos e não do outro. Compete-nos buscarmos estabelecer a paz, a harmonia, a alegria, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. E não nos preocupemos com o outro, Porque pode ser que o outro não queira. Mas isso não é problema nosso. Isso é problema dele. Temos ainda na infância do Chico uma história que também é uma história muito simples, mas que ilustra muito bem essa situação de amar os inimigos. A dona Cidália, que é a madrasta de Chico, porque quando o pai de Chico resolve se casar pela segunda vez, ele se casa com a dona Cidália, e a dona Cidália, ela faz uma exigência para o pai de Chico. A exigência é que ela se casaria com ele se ele reunisse todos os filhos dentro de casa, e ela cuidaria das crianças. Então as crianças voltam todas para cá, e Chico, é claro,
fica feliz com aquela situação. Para ele foi ótimo, né? E aí, a dona Cidália, ela fica preocupada com a educação das crianças. Eles precisavam de ir para a escola, mas o fato é que o país estava passando um recesso, o dinheiro não sobrava no final do mês. Então a dona Cidália, ela monta uma estratégia, conversa com os filhos, com o Chico, nós vamos plantar. E plantaram na casa deles hortaliças, legumes. E aí, quando aquela horta começou a produzir, Chico, os irmãos, saíam na rua vendendo os legumes. E a dona Cidália guardava o dinheirinho. E aí foi assim que ela conseguiu levar as crianças para a escola, pagar o material escolar, e eles começaram a estudar. O fato é que a dona Cidália, às vezes, precisava de sair, o pai trabalhando, as crianças na escola, ela precisava de sair e a casa ficava sozinha. A vizinha, ela ficou sabendo isso depois, né? A vizinha começou a pegar emprestado as frutas, os legumes, né? E a dona Cidália pensou, meu Deus do céu, se a nossa vizinha continuar, né, pegando emprestado aqui, nós não vamos ter dinheiro para a escola. E a dona Cidália, ela sabia do relacionamento que Chico tinha com a dona Maria João de Deus, desencarnada, sua mãe. Então ela fala para Chico, pergunte a sua mãe o que eu posso fazer, porque eu não quero entrar em contendas, brigar com a nossa vizinha por causa de legumes e verduras. O que eu posso fazer? E aí o Chico entra em prece e a mãe aparece, ele coloca a situação para a mãe e a mãe fala com ele, Chico, você fala com a Cidália para que ela chame a vizinha, entregue a chave da casa para a vizinha quando ela for sair e peça a ela que tome conta da casa. E assim ela fez. E a vizinha, ao invés de roubar agora, ela protegia, cuidava da horta e ainda protegia a casa. Perceberam? Amai os vossos inimigos. Porque a gente pensa, né, que tem que ir lá, tem que abraçar, mas não é isso. Por atitudes simples nossas, mudanças nossas de comportamento, a gente pode amar os nossos inimigos. E o Emmanuel, no livro Bênção de Paz, é o capítulo Razões para o Amor aos Inimigos. Por que nós devemos amar os nossos inimigos? Razões para nós amar os nossos inimigos. O adversário é mais propriamente aquele que suca em nossa alma a afeição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O que Emmanuel está dizendo? O inimigo é aquele que não tem medo de falar para você. Você é um egoísta. Você é um orgulhoso. Você é um vaidoso. Ele não tem problemas de falar isso para você. Ele fala com você. Porque o amigo, né? O amigo, não, que isso? Você não é nada disso. Você é até bonzinho. O inimigo, não. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Esse aí, ele não vem no seu coração andando com pantufas, pisando em casca de ovos. Ele, o inimigo, vem com o arado, que rasga o nosso coração. Mas aquilo ali é uma semeadura. Se a gente souber aproveitar, nós é que ganharemos. Porque você tem que olhar para dentro de você e se perguntar, será que eu sou mesmo egoísta? Será que eu sou mesmo vaidoso?
Será que não tem um pingo de verdade nisso que ele está dizendo para mim? O amor pelos inimigos dá-nos excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Você está com problema de desajuste circulatório? Neurose, loucura, úlcera gástrica? Procura ver se você está amando seus inimigos. Se não está, comece agora. Comece desde já. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. A gente às vezes frequenta as facções públicas e às vezes você pega aqueles atendentes que às vezes não estão um dia bom, né? E você chega lá, o sujeito está carrancudo e ele nem olha para a sua cara. Você chega lá e fica parado lá, esperando que ele levante a cabeça e pelo menos olhe para você, né? O fato é que, qual que vai ser a sua abordagem? Você vai entrar naquela psicosfera dele, de mau humor, de carrancudo, aí você fecha a cara também. E aí, você não vai me atender não? Você está aí para quem, infeliz? Ou você muda a forma como vai tratar? Porque, provavelmente, quando nós mudamos a nossa forma de conduta perante o outro, e essa forma de conduta é mais equilibrada, é uma forma de conduta pautada nas linhas do bem, do amor, da justiça, provavelmente aquele que está no caminho contrário, ele mudará a sua conduta. Provavelmente. Pode até ser que ele não mude a sua cara carrancuda, mas por você mostrar para ele a outra face, né? Ele muda a sua predisposição em atendê-lo. Então, muitas das vezes, nós mesmos podemos nos poupar de perturbações e de perda de tempo, simplesmente mudando a nossa perspectiva de conduta, de pensamento e de fala diante das outras pessoas. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimento. Tem aflição aí, gente? Aborrecimento? 90% pode ser resolvida amando os inimigos. Não sou eu que estou dizendo, é o Emmanuel, né? É o Emmanuel. Considerando o adversário, né? O inimigo, o malfeitor, como um enfermo, porque em verdade a gente tem que entender isso, gente. Quando nós estamos numa condição contrária à lei divina, desequilibrado, ainda não é capaz de exprimir, de expressar amor, carinho para com as outras pessoas, nós estamos enfermos, essa é a verdade. A gente age com o outro com brutalidade, com rebeldia na vida, isso é uma enfermidade. Nós estamos doentes da alma.